Já ouviu dizer, filho de Xangô não pode comer quiabo? Ou, filho de Oxóssi não pode comer mel? Quem é de Oiá não deve comer abóbora? Quem é de Oxalá não deve usar preto? Isso são o que nós chamamos de EOS, ou proibições dentro do culto do orixá. Mas e se eu te dissesse que muitas dessas proibições não existiram na forma como são ensinadas? E mais ainda, que muitas pessoas estão cumprindo tabus que não vieram de Fá, nem dos orixás, mas que foram criados ao longo do tempo. Nesse vídeo você vai entender o verdadeiro significado dos EOS, por que eles existem, como surgem e, principalmente, como diferenciar uma orientação tradicional de um costume criado dentro de uma casa religiosa. Se você realmente deseja compreender a tradição iorubá, fica comigo até o final, porque este vídeo vai mudar completamente a maneira como você enxerga os tabus dentro do culto. Existe uma palavra em iorubá chamada Ewó. Ela costuma ser traduzida como proibição ou tabu, mas isso é uma tradução bem limitada. Na realidade, um Ewó é uma orientação espiritual destinada a preservar o equilíbrio entre você, seu Ori e as forças espirituais que caminham ao seu lado. Ou seja, o EO não é um limitador. O objetivo é de proteção. O grande problema é que, ao longo dos anos, muitas tradições orais foram simplificadas e algumas até perdidas. Algumas viraram regras e passaram a ser repetidas sem que ninguém perguntasse de onde elas vieram. Outras surgiram como normas internas de determinadas casas, e muitas acabaram sendo apresentadas como leis universais. Foi assim que diversas pessoas passaram a acreditar que todo filho de determinado orixá possui as mesmas proibições. Mas será que isso faz sentido? Será que milhões de pessoas ligadas ao mesmo orixá teriam exatamente o mesmo destino? Isso é uma resposta muito mais profunda do que parece. O que Fá nos ensina sobre os EOS? Na tradição de Fá, cada ser humano possui um destino único. Cada pessoa possui um Ori. Cada pessoa possui diferentes experiências e diferentes necessidades. Por isso os EOS também são diferentes. É justamente através dos Odus revelados, numa consulta, que Fá mostra quais atitudes fortalecem ou enfraquecem a pessoa. Em outras palavras, o EO não nasce porque alguém pertence ao orixá. Muitas vezes ele nem nasce porque determinado Odu revelou que a prática poderá trazer equilíbrio para aquela vida. É justamente através do Odu revelado durante a iniciação que mostra quais atitudes fortalecem ou enfraquecem aquela pessoa. Em outras palavras, o EO não nasce porque alguém pertence a determinado orixá. Muitas vezes ele nasce porque determinado Odu revelou que aquela prática poderá trazer desequilíbrios para a vida daquela pessoa específica. Por isso que pessoas iniciadas para o mesmo orixá podem possuir diferentes orientações ou orientações completamente opostas sobre seus EOS. Enquanto uma deve evitar determinado alimento, a outra pode não possuir nenhuma restrição relacionada a este. Quem determina isso é o contexto espiritual revelado por Ifá durante a consulta final de iniciação. EOS gerais. Sim, eles existem. Durante determinados rituais existem comportamentos que todos devem respeitar.
Existem restrições durante as iniciações, existem períodos de resguardo, existem alimentos que são proibidos temporariamente, existem cuidados com vestimentas, existem orientações relacionadas ao silêncio, à disciplina, ao comportamento. Tudo isso é fundamental ao ritual. Mas essas orientações não significa que serão válidas para toda a vida. Por isso é importante separar aquilo que é ritual daquilo que é um EO permanente. Misturar essas duas coisas gera muitas confusões. O que são os costumes de uma casa? Aqui existe um ponto extremamente importante. Toda casa religiosa possui uma organização, uma disciplina, costumes, hábitos, regras. E essas regras ajudam a manter a ordem na comunidade. E isso deve ser respeitado. Mas uma regra interna não deve ser confundida com o princípio universal da tradição iorubá. As duas coisas podem coexistir. Uma casa pode orientar determinado comportamento e outra pode agir de maneira diferente. Uma casa pode orientar um determinado comportamento e outra pode agir de maneira totalmente diferente. Nenhuma delas necessariamente está errada. O problema é quando começa alguém que afirma que sua prática representa toda a tradição. E a tradição iorubá é muito mais ampla do que isso. Ela foi constituída ao longo de séculos por diferentes famílias sacerdotais e linhagens, mantendo os princípios em comum, mas também as particularidades. Talvez o maior erro seja acreditar que o EO é uma punição. Não, ele não é. Ifá não cria proibições para limitar a felicidade das pessoas. Os EOs funcionam como orientadores preventivos. Imagine alguém que possui uma alergia. Evitar determinado alimento não é um castigo, é uma proteção. Com os EOs ocorre algo semelhante. Eles procuram evitar que se gere desequilíbrio espiritual, emocional ou material. Por isso, antes de perguntar o que o meu orixá proíbe, talvez a minha pergunta correta seja: o que o meu destino precisa evitar para permanecer em equilíbrio? Essa pequena mudança de perspectiva transforma completamente a compreensão do EO. Quando compreendemos o verdadeiro significado do EO, deixamos de interpretar e de enxergar a tradição como uma lista de proibições e passamos a entendê-la como um caminho de responsabilidade. Ifá não deseja controlar as pessoas. Ifá ensina pessoas a viver em harmonia com o próprio destino. Cada orientação possui um propósito. Cada recomendação possui um motivo. Cada EO existe para preservar aquilo que existe de mais precioso, o equilíbrio entre Ori, Orixá e a própria vida. É justamente por isso que conhecer o seu Odu e receber as orientações através de uma consulta séria possui tanto valor. Sem esse conhecimento, muitas pessoas vivem seguindo regras que talvez nunca tenham sido destinadas a ela. Uma outra coisa importante é entender: os EOs de uma iniciação são para sempre. Porém, os EOs de uma consulta ao oráculo são transitórios, eles só duram durante um período. Temos que entender que se numa consulta ao Opelê saiu um tabu de que você não deve comer carne de porco, você deve evitar carne de porco pelos próximos 17 dias, e não por toda a vida. Porém, se numa iniciação sai um tabu em que você não deve consumir esse alimento, ele será para o resto da vida. O verdadeiro conhecimento nunca nasce do medo, ele nasce da compreensão.
Quando entendemos por que uma orientação existe, ela deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma escolha consciente para proteger a nossa caminhada na Terra. A tradição de Fá e dos orixás não é construída para prender as pessoas. Ela foi construída para ajudá-las a ter uma vida em equilíbrio, com responsabilidade e sabedoria. Se este vídeo esclareceu algo que você sempre teve dúvida, escreva nos comentários qual foi a sua maior descoberta hoje. E se você tiver outras dúvidas, pode deixar também no comentário. Compartilhe este conteúdo também com alguém que acredita que todos os filhos do mesmo orixá possuem o mesmo tabu. Se você gostou desse tipo de conteúdo, assine o nosso canal, aperte os sininhos das notificações e procure deixar o seu like para que possamos atingir mais pessoas na plataforma. Se para você está aparecendo o botão hypar, isso também ajuda muito o canal. Se você puder compartilhar também ele nas suas redes sociais, nós ficaremos muito gratos, pois trará informações que muitas pessoas precisam. Dentro de alguns dias, traremos um novo tema para podermos discutir. E se vocês tiverem temas de seu interesse, podem deixar nos comentários. Muito obrigado a todos. Abura Boiê.